Min Fei é um perdedor suado e nojento, sem amigos, que passa o dia todo em sua caverna de homem jogando seu jogo favorito e se orgulha de ser um dos melhores jogadores que já existiram no servidor. Ele está atualmente em uma partida contra seu amigo próximo, que conheceu online, e está teclando como um maluco, como o pequeno suado que é. Min Fei vence a partida e seu amigo se despede. Mas o pobre Min Fei fica triste ao ver que não há ninguém online para satisfazer suas necessidades de jogo. Ele acessa o perfil de seu peixe-gato favorito, por quem se apaixonou, e justo antes de começar a babar sobre seu teclado fedido, recebe um convite de outro jogador de alto nível, que tem o nome de jogo de Nano, desafiando Min Fei para um duelo. Ao receber o convite, ele aceita instantaneamente e eles começam o duelo. Quando a partida começa, Min Fei fica impressionado com as habilidades do jogador, pois isso é muito mais desafiador do que ele esperava. Devido a isso, Min Fei usa uma velocidade de pulso e movimentos de mouse inacreditáveis, como você nunca viu antes, levantando-se da cadeira. Mas nesse momento, Nano lhe envia uma mensagem direta prevendo seu próximo movimento em tempo real, e nesse instante ele perde o duelo e seu corpo congela em choque, enquanto Min Fei fica ali se perguntando quem diabos era esse jogador e como conseguiram vencê-lo daquela forma. Ao verificar o perfil em busca de mais informações, Min Fei percebe que está em branco, então ele desloga e para de jogar. Então, temos uma mudança de cena e descobrimos que a pessoa que o derrotou foi uma garota chamada Chen Motong. Ela é uma caçadora de dragões de nível A que está estudando na Castle College, mas é conhecida pelo apelido de Nano. Nano está dirigindo pela cidade com alguns amigos da Castle College e descobrem que o diretor da faculdade está interessado em Min Fei, pois ele aparentemente tem potencial para ser um aluno de nível S. Mas Motong não entende o porquê, e é por isso que ela queria desafiá-lo para um duelo, para ver qual era toda a agitação. Ela fica irritada porque Min Fei recebeu uma bolsa de estudos do diretor da Castle College, mas acha que ele não pertence a uma escola tão prestigiosa, especialmente depois de tê-lo vencido em uma partida 1v1. Seus amigos também estão confusos e pedem a Nano para descobrir mais sobre ele, então ela acessa o sistema de IA da Castle College chamado Eva. Eva cumprimenta a Nano e ela começa a fazer perguntas sobre a vida, os hobbies e os interesses pessoais de Min Fei. Ela descobre que Min Fei não tem amigos na escola, tem pouca ou nenhuma presença social e só gosta de jogar videogames. Ele também foi abandonado pelos pais quando era mais jovem e agora vive com sua tia e tio, que o provocam o dia todo junto com seu primo maldoso chamado Min Ze. Min Fei gosta de provocar Min Ze fingindo ser uma garota online e o namorando no jogo como forma de vingança. Sua tia e seu tio gritam com ele para começar a ganhar dinheiro logo, caso contrário, nenhuma faculdade o aceitará e ele será um idiota sem vida e sem futuro. Sua tia e seu tio gritam com ele para começar a ganhar dinheiro logo, caso contrário, nenhuma faculdade o aceitará e ele será um idiota sem vida e sem futuro. Nano descobre que Min Fei também tem uma paixão por uma garota que gosta na escola chamada Chen Wenwen. No entanto, Nano quer saber mais sobre seus sonhos e inspirações e onde ele se vê no futuro, mas ao verificar seus sonhos na vida, Eva informa que ele só quer ser um simples trabalhador em uma banca de jornal para ganhar o suficiente para atualizar seus jogos e ficar online o máximo de tempo possível. Depois de ouvir isso, Nano fica surpresa e sua amiga quase sai da pista, pois todos estão confusos sobre como o diretor quer que ele entre na faculdade, já que ele não é nada além de um recluso solitário sonhando com gatinhos de peixe. Depois de ser expulso de casa para comprar mantimentos e itens para casa, ele se depara com a caixa de correio e pergunta ao cara se ele tem alguma carta para ele. Ele recebe algumas cartas novas e um pacote contendo um dispositivo que o informa que foi rejeitado pela Universidade Internacional, mas tem outra carta aceitando-no na Castle College. A carta diz que ele será orientado pelo professor Guderian, que enviou isso especificamente para ele. Ele pensa que deve ser um sonho e tenta acordar, mas era de fato uma realidade e uma carta verdadeira. Então o garoto corre para casa para contar à sua família. Quando eles leem a carta, acham que é algum tipo de piada e sua tia perde a cabeça, pensando que ele deve ter forjado uma carta falsa e diz que ele não é nada além de um garotinho mimado. Seu primo Min Ze diz que não há como ele entrar naquela faculdade, já que as pessoas que frequentam aquela academia normalmente são híbridos humanos ou pessoas nascidas metade humanas e metade mágicas. Então como ele poderia até mesmo frequentar esse lugar? Depois de ouvir isso, Nano fica surpresa e sua amiga quase sai da pista, pois todos estão confusos sobre como o diretor quer que ele entre na faculdade, já que ele não é nada além de um recluso solitário sonhando com gatinhos de peixe. Depois de ser expulso de casa para comprar mantimentos e itens para casa, ele se depara com a caixa de correio e pergunta ao cara se ele tem alguma carta para ele. Ele recebe algumas cartas novas e um pacote contendo um dispositivo que o informa que foi rejeitado pela Universidade Internacional, mas tem outra carta aceitando-o na Castle College. A carta diz que ele será orientado pelo professor Guderian, que enviou isso especificamente para ele. Ele pensa que deve ser um sonho e tenta acordar, mas era de fato uma realidade e uma carta verdadeira. Então o garoto corre para casa para contar à sua família. Quando eles leem a carta, acham que é algum tipo de piada e sua tia perde a cabeça, pensando que ele deve ter forjado uma carta falsa e diz que ele não é nada além de um garotinho mimado. Seu primo Min Ze diz que não há como ele entrar naquela faculdade, já que as pessoas que frequentam aquela academia normalmente são híbridos humanos ou pessoas nascidas metade humanas e metade mágicas. Então como ele poderia até mesmo frequentar esse lugar? Min Ze conta a todos sobre um rapaz chamado Chu Si-hang, um famoso híbrido humano conhecido por ser um dos alunos mais fortes de toda a Academia Castle. Min Ze afirma que ninguém pode se comparar a uma pessoa como Chu Si-hang, mas nesse momento, Min Fei entra em um estado de sonho enquanto sua família discute sobre ele. Nesse sonho, um helicóptero sobe até o apartamento deles e um homem sai, que é nada menos que o único Chu Si-hang, convidando Min Fei a se juntar à academia e até se curvando diante dele, chamando Min Fei de seu mestre e dizendo que estavam esperando há muito tempo para vê-lo. No entanto, ele sai do devaneio e volta à realidade, pensando que talvez sua família esteja certa sobre tudo isso e que talvez alguém estivesse brincando com ele, então começa a se afastar.
Mas, nesse instante, o dispositivo que estava dentro da carta começa a tocar, e sua tia o informa que a pessoa na linha quer entrevistá-lo amanhã sobre a recente aceitação na Castle College, e suas expressões caem. Mais tarde, Min-Fei conversa com seu melhor amigo online, que parece ser a única pessoa animada para ouvir as novidades, e lhe dá algumas dicas de como se apresentar na entrevista. No dia seguinte, Min-Fei chega ao prédio localizado na cidade principal para a entrevista e, ao chegar, fica surpreso ao ver alguns de seus colegas da escola anterior, pois eles também parecem ter recebido a mesma carta, e uma das alunas é sua paixão de longa data, uma garota chamada Chen Wenwen. Enquanto todos esperam na fila para a entrevista, Min-Fei pergunta ao Wenwen como ela acabou ali e também a encoraja, dizendo para ela não ficar nervosa, pois ela é uma oradora incrível e a melhor de todas as suas turmas no ensino médio. Depois que ela o agradece, o entrevistador os chama um a um e, após algum tempo, finalmente chega a vez de Min-Fei. Ele passou o dia anterior repetindo várias perguntas e respostas de entrevistas em sua cabeça para não errar, mas quando o examinador lhe faz as perguntas, ele diz coisas completamente aleatórias, como se ele acredita em alienígenas, o que o pegou de surpresa, enquanto esperava que perguntassem algo normal, como onde ele cresceu e sua história de vida. Mas um dos outros entrevistadores, que estava digitando as respostas, disse que não se importava com sua vida e só queria que ele respondesse essas perguntas simples, pois eram extremamente importantes. Depois disso, Min-Fei disse ao cara que acredita em alienígenas e que toda noite olha para o céu noturno e observa as estrelas, afirmando que o universo é muito vasto e que deve haver vida além da Terra e em outros planetas na galáxia. Após essas perguntas aleatórias, ele se levanta e sai, pedindo desculpas aos examinadores e dizendo que deve ter se inscrito na faculdade errada, e sai do prédio. Enquanto ele caminha do lado de fora, vemos um homem entrar na edificação em um acesso de raiva e confrontar os dois examinadores sobre Min-Fei e como foi a entrevista. Mas eles disseram ao homem, que é o professor Guderian, que Min-Fei havia acabado de desistir da entrevista após a primeira pergunta. Então, o homem se enfurece com os dois, dizendo que eles deveriam ter implorado para que ele ficasse e que precisavam ligar para o celular e trazê-lo de volta. Mas o entrevistador está confuso sobre por que o professor está tão bravo com a saída dele. Enquanto caminhava para casa, Min-Fei viu Wenwen, que pergunta se ele quer ir à festa de formatura juntos, e Min-Fei aceita. Min-Fei espera se casar com Wenwen um dia e passar o resto de seus dias com ela, vivendo em algum lugar da cidade e se estabelecendo agora, pois acha que acabou de estragar a chance de entrar na Castle College. Mas quando chega em casa, sua tia lhe diz que um homem chamado Guderian ligou para eles e que Min-Fei passou na entrevista e pode se matricular na Castle College. No dia seguinte, eles voltam ao prédio para falar com o professor Guderian e, desta vez, sua tia, tio e primo o acompanham, pois precisam discutir seus estudos. Sua tia imediatamente quer saber sobre o dinheiro e onde ele ficará, e o professor lhe diz que sua bolsa será concedida com $36.000 em sua conta bancária a cada ano e que ele dormirá na academia. Depois de ouvir um valor tão alto, sua tia implora para que ele se junte a eles e diz ao professor que ele irá imediatamente. O professor lhes diz que a razão pela qual eles querem Min-Fei é porque, aparentemente, Min-Fei é um talento raro de 100 anos guardado em sua alma. Mas isso confunde sua tia e seu tio. Então, ele tira uma carta escrita pela mãe e pelo pai de Min-Fei e revela que eles foram alunos honorários da Academia Cassel, entregando a carta a ele. Min-Fei fica em choque, pois sempre pensou que eles o abandonaram sem motivo. Mas, na verdade, eles estavam estudando na escola o tempo todo. Ele se desculpa e se levanta da mesa, indo para o banheiro chorando enquanto lê o conteúdo. Dentro da carta, sua mãe explica o que aconteceu com eles e por que ela o deixou naquela noite, afirmando que sempre o amou e que ele é a única coisa que realmente importa para ela. Mas, devido à sua linhagem, ela teve que frequentar o Colégio Cassel. Ela também disse ao professor que, quando seu filho Min-Fei atingisse a maioridade, gostaria de solicitar ao diretor que lhe concedesse uma bolsa de estudos e desejava a ele nada além de uma boa vida. Nesse momento, Nano se aproxima dele enquanto ele chorava dentro do banheiro feminino e lhe diz que ele provavelmente deveria sair daquele prédio se fosse chorar assim, acompanhando-o de volta à reunião. Assim que ele retorna, o professor pergunta o que ele pensa sobre se matricular na escola, mas ele responde que precisa de mais tempo. No entanto, ao ouvir essa decisão, Nan-Oh diz a todos que a razão para a hesitação de Min-Fei é uma garota por quem ele está apaixonado e que ele não quer deixá-la para trás. Isso choca Min-Fei, que fica totalmente surpreso ao perceber que ela pode conhecer Chen Wen, mas então ela explica que apenas fez uma suposição aleatória. Depois disso, ela acaba revelando quem realmente é, ao mencionar algo que disse a ele durante a partida de duelo naquela noite no jogo, e ele imediatamente se lembra e descobre que Motong é na verdade Nan-Oh, a mesma pessoa que conseguiu vencê-lo no jogo. Após isso, ele se senta no telhado e se pergunta como ela sabe tanto sobre seus assuntos pessoais, e começa a pegar seu telefone para confessar seus sentimentos a Chen Wenwen. Mas enquanto ele faz isso, Nan-Oh aparece atrás dele, assustando-o.
Ela lhe diz que Eva, a inteligência artificial, pode facilmente localizar sua posição e que ela veio aqui por ordem do professor Guderian para tentar convencê-lo a se juntar à academia mais uma vez. Mas Minfei hesita novamente, tudo por causa de sua paixão Wenwen, e diz a Nano que a ama e que não pode deixá-la para trás até que lhe conte seus sentimentos. No entanto, Nano lhe diz que sabe que Wenwen não gosta dele de volta e que ele está arruinando suas chances de se juntar à academia por alguém que nem mesmo ama. Mas ele ainda acredita que tem uma chance, já que ela se ofereceu para ir à festa com ele, depois que Nan-Oh tenta explicar todas as razões pelas quais ele está tomando as decisões erradas na vida, e então diz que se ele não se juntar agora, isso o afetará para sempre. No dia seguinte, Minfei se encontra com Chen Wenwen para a festa de formatura que acontecerá no dia seguinte, comprando alguns suprimentos para a festa. Mas enquanto estão fora, Nano se aproxima dele novamente, aconselhando-o a deixar Wenwen imediatamente. Ela disse que o professor está saindo esta noite, então ele deve tomar sua decisão até lá. No entanto, Minfei já havia planejado confessar seus sentimentos a Wenwen na festa de formatura, então ele recusa a oferta dela novamente, depois de ser visto praticando sua confissão no espelho por um bom tempo, para que esteja preparado para amanhã. Como Minfei não tem um centavo a seu nome, ele colhe flores do chão para dar a Wenwen. Enquanto a festa estava prestes a começar, seu amigo Zhao Menggu traz um terno para ele. Depois de vestir o terno, ele se dirige ao palco principal da formatura e cumprimenta outros 2 estudantes que também estão usando ternos, pois foram contratados por Zhao Menggu. Depois que Minfei planeja seu próximo movimento e decide subir ao palco com as flores para confessar seu amor, justo quando está prestes a fazer seu discurso, Zhao Menggu aparece com algumas flores na mão e faz sua confissão a Chen Wenwen. Durante todo esse tempo, Zhao Menggu estava pregando uma peça nele, e o que é ainda pior é que Chen Wenwen estava ciente disso, e também expressa seus sentimentos por Zhao Mengwen na frente de Minfei, e eles começam a namorar ali mesmo. Minfei fica em completo silêncio, sentindo a traição de seu amigo próximo e está completamente de coração partido. Enquanto Minfei sente uma profunda tristeza e rejeição, de repente Nano aparece com o traje mais bonito, fazendo seus colegas de classe ficarem surpresos, enquanto ela desce elegantemente as escadas da cerimônia de formatura. Nano se aproxima de Minfei com suas subordinadas e bate palmas para sinalizar que as garotas devem trocar sua roupa. Depois que a deslumbrante Nano entrelaça os braços com Minfei, ela expressa a Wenwen e Zhao Menggu que Minfei tem coisas mais importantes para fazer do que estar ali, o que irrita Menggu. Então Nano diz a ambas que esta é a última vez que verão essa versão de Minfei e sai do prédio. Nano diz a ele que está tudo bem olhar para ela uma última vez, mas Minfei recusa e não se vira, agindo como um alfa. Depois que saem, eles dirigem por um bom tempo até que o carro fica sem gasolina. Eles param em algum lugar para esperar o tanque ser reabastecido, mas é aqui que Nano diz a Minfei que não pode falhar com o diretor ou o professor em não conseguir que Minfei se junte ao Castle Academy. Mas Minfei agradece a Nano por não ter desistido dele e reconsidera, querendo se juntar ao Castle College. Então, Nano informa a Eva sobre sua decisão e, após Eva cumprimentar Minfei pela primeira vez e lhe dar todas as suas estatísticas atuais, chamando-o de estudante S-Ranks, junto com um código de identificação estudantil e todas as informações sobre a faculdade. Nesse momento, Nano o coroa, nomeando o rei da faculdade, mesmo que ele ainda não tenha feito nada. Ele fica sobrecarregado com essa notícia. Ela lhe diz que pessoas já foram coroadas antes dele, como seus pais. No entanto, as pessoas matariam pela coroa e até morreriam por ela. Contudo, ela se submete a ele e diz que será sua subordinada pessoal, guiando-o com o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos de estudos na faculdade. Assim, ele a aceita alegremente como amiga. Eva salva todas as informações de Minfei no sistema para que ele possa usar, e isso notifica todos os outros alunos que estão frequentando o Castle College. Alguns dias depois, vemos Minfei no aeroporto, onde pergunta ao oficial sobre a linha CC que deveria pegar para chegar à faculdade. Mas o oficial diz que não existe tal linha e que ele não atende mendigos. Minfei se olha e vê seus $20, afirmando que não é um mendigo. Mas então olha ao redor e vê vários outros mendigos que se parecem exatamente com ele, com toda a bagagem improvisada nas costas. O oficial lhe diz para ir à embaixada da China e pedir acomodação e comida lá, e depois se afasta, fazendo com que ele se sinta cada vez mais como um NPC enganado. Ele decide ir ao McDonald's para comprar um hambúrguer, mas é recusado no atendimento, pois eles também não servem mendigos. Nesse momento, ele encontra um garoto de cabelos prateados chamado Finger, e tenho certeza de que as garotas nos comentários adorariam conhecê-lo. Mas acontece que ele também está sem dinheiro, pois pede a Minfei um pouco de grana para comprar um refrigerante. Ele olha para suas mãos e nota o cartão da Castle College que está em sua mão, e pergunta se ele era aluno lá, tirando um cartão semelhante do bolso. Ele diz que é seu veterano, e então pega seu dinheiro só por diversão. Mais tarde naquela noite, eles se sentam juntos e Finger revela que está no 8º ano e que, normalmente, um aluno se forma em 4 ou 5 anos, mas ele teve que repetir de ano 4 vezes seguidas porque é simplesmente incrível.
Eles se sentam na estação de metrô e esperam pela linha CC, que devem pegar para chegar à faculdade. Finger explica que a faculdade está escondida em um vale, e a maneira mais fácil de chegar lá é pela linha CC, a menos que você tenha um jato particular e permissão do diretor. Eles esperam até a meia-noite antes de adormecer e Min-Fei tem um sonho em que se vê em uma guerra com pessoas correndo em roupões e então acorda para ver uma grande lua do lado de fora da janela e um garoto sentado ao seu lado no chão. O garoto olha para ele e fala com ele como se soubesse quem é Min-Fei, chamando-o de irmão. Mas então, Min-Fei acorda novamente e descobre que teve um sonho dentro de outro sonho. Nesse momento, Finger também acorda e diz que a linha CC chegou, e ambos ouvem um homem se aproximando com um sino nas mãos. O cara anuncia que o trem CC1000 Express chegou e todos os alunos devem embarcar com sua bagagem e bilhetes. Finger se aproxima dele e o cara diz que não esperava ver aquele rosto de fracasso ali. E Finger responde que foi rebaixado mais uma vez e que estabeleceu o recorde de rebaixamentos consecutivos, passando da nota A para um F. Depois disso, Min-Fei também se aproxima do condutor e diz que é um novo aluno chamado Min-Fei. Ao ouvir seu nome, o condutor começa a entrar em pânico e pergunta se ele realmente é o novo aluno da nota S e por que o professor ainda não chegou de avião para buscá-lo. Ao ouvir isso, Finger também entra em pânico e pergunta se tudo isso é verdade, e então Min-Fei também fica nervoso porque não quer se sentir excluído. Com isso, ele faz o check-in e todo o aeroporto se ilumina e o túnel subterrâneo se abre para ele, enquanto o trem CC1000 Express chega com o professor Good saindo dele como Mario. Todos embarcam no trem enquanto os alunos trocam de roupa e o professor pede a Min-Fei que assine um NDA, como é habitual para todos os alunos da faculdade, pois eles estudam algumas matérias especiais aqui que não são ensinadas em nenhum outro lugar do mundo. Depois disso, o professor explica que eles estudam sobre dragões e pergunta a Min-Fei sua opinião sobre eles. Ele diz que são apenas criaturas lendárias, parte de vários mitos e histórias. Mas o professor diz que eles são reais e que humanos e dragões estão em guerra há muito tempo, mas as pessoas normais não sabem disso. E aqui no Castelo College, eles estudam maneiras de matar dragões e formar heróis que possam ajudar a humanidade. Depois de ouvi-lo, Min-Fei diz que talvez o professor precise de um médico mental em vez de um matador de dragões. Mas então ele desmaia de repente e tem um sonho com o mesmo garoto que lhe diz que dragões são reais. Ele mostra uma cena com um dragão de verdade em um pico coberto de gelo, explicando que há muito tempo um humano matou o rei dragão em seu trono e se tornou o primeiro imperador humano. E quando o dragão morreu, todos celebraram, e é por causa do herói humano que a civilização conseguiu avançar tanto. Com isso, ele desaparece e Min-Fei volta a si. Ele acorda e diz ao professor que talvez ele esteja louco, mas o professor chama um de seus associados, que traz 2 caixas consigo. O homem diz que em seus 40 anos de carreira, Min-Fei é o segundo aluno da série S que ele viu e, infelizmente, o primeiro foi o próprio Ice Gate com Truck-Con. Depois disso, eles abrem a primeira caixa e mostram a ele uma escama de dragão, pedindo que ele tente atirar nela com uma arma. Min-Fei diz que tem experiência com armas graças ao seu treinamento militar e tenta disparar, mas a bala ricocheteia, mostrando a resistência da balança. Min-Fei comenta que pode ser alguma tecnologia avançada, e em seguida observa a outra caixa, que contém um dragão bebê dentro de uma cápsula em estado de sono. O professor conta a ele a história por trás disso, mas Min-Fei acha que é apenas uma figura de ação e diz para eles crescerem. Ele olha de perto para o dragão, que de repente acorda e tenta se libertar, mas graças ao novo estojo de nanotecnologia, volta a dormir sem conseguir escapar. O professor diz que deve ter reagido à forte genética de Min-Fei, e ele pensa que seu ancestral Andrew Tate deve estar feliz ao ouvir isso. Depois disso, todos chegam à faculdade e Min-Fei entra com o professor. Enquanto caminham, ele pergunta ao professor por que não viram nenhum estudante lá, e o professor começa a se perguntar também. Nesse momento, sirenes de emergência começam a tocar, e o professor percebe que as coisas estão prestes a ficar loucas, então ele pega Min-Fei e começa a correr para se abrigar atrás de um pilar. De repente, muitos jovens aparecem de todos os lados vestindo trajes vermelhos e pretos. Os 2 grupos começam a atirar uns nos outros, e todo o lugar se transforma em uma zona de guerra. O professor também é atingido e cai cedo. Essa guerra maluca continua até que apenas uma mulher e os líderes de ambos os grupos permanecem. Os líderes se revelam e se enfrentam, mostrando-se o líder do sindicato estudantil, César, e o presidente da sociedade Lionheart, Zihang. Eles começam a lutar como protagonista de um anime de luta, fazendo Min-Fei parecer um NPC em comparação. Enquanto eles se ocupam em se matar, as 2 garotas se deparam com Min-Fei no meio, e a garota do time vermelho se revela como Nano. Nano aponta uma arma para ele e manda que ele se abaixe, atirando na garota atrás dele, mas ela é atingida primeiro e parece que o time negro venceu. Mas então, Min-Fei ativa o instinto Ultra, entregando seu corpo ao jovem que tem aparecido em seus sonhos, e eles conseguem derrubar a garota assim como os 2 líderes, como verdadeiros chefes.
Depois disso, Ming-Fei se senta ao lado do pilar e retoma o controle de seu corpo, e de repente um grande grupo de enfermeiras e paramédicos chegam ao local e começa a atender a todos. Um homem careca em terno preto também entra e reclama sobre o desperdício de dinheiro que os estudantes fizeram com esse evento. Nesse momento, o professor também acorda e explica que eles usam balas de tinta anestésica que marcam o alvo e o colocam para dormir sem realmente causar danos, e que hoje era um dia livre na faculdade e os estudantes decidiram jogar um caro jogo de paintball para ver quem é melhor. Depois disso, ele volta a dormir devido a outra bala explodindo em seu peito enquanto explicava sua função para Ming-Fei. O careca acaba sendo o professor responsável pelas finanças e disciplina da faculdade. Ele liga para o diretor para reclamar da bagunça que esses alunos fizeram em sua instituição, mas o diretor diz que é um direito deles e que a faculdade pagará os $200 mil em custos de reparo, lamentando não poder se juntar a eles este ano e prometendo que estará presente no Friday da próxima vez. Após receber aplausos do corpo estudantil, ele pergunta se Ming-Fei está presente e o convida a se juntar à sua aula, despedindo-se em seguida. Assim que a ligação termina, o professor diz a ele para ir ao seu dormitório a menos que queira morrer, ao notar os olhares invejosos e sedentos de sangue de cada aluno presente ali. Mais tarde, Ming-Fei chega ao seu dormitório, que se revela ser um grande quarto para 2 pessoas. Seu colega de quarto não é ninguém menos que Finger Senpai, que se oferece para levá-lo para conhecer a faculdade. No seu primeiro dia, ele o leva a diferentes prédios dentro da faculdade e explica que, no campus, ninguém pode usar a linguagem espiritual, graças ao pai do professor, que vive na torre de vigilância e usa seus poderes para lançar uma barreira ao redor da faculdade. Em seguida, ele o leva à única sala de aula onde as pessoas podem usar a linguagem espiritual, que é para fins de ensino, e explica que é um tipo de poder que vem da ressonância da linguagem dos dragões com a linhagem de dragão. Basicamente, você precisa ter o sangue de um mago e saber um feitiço mágico, caso contrário, será marcado com um trouxa e enviado para o universo NPC de Harry Potter. Enquanto caminhavam, eles se deparam com vários alunos praticando sua linguagem espiritual, e um deles, acidentalmente, perde o controle sobre seu espírito da água, mas outro aluno o congela e salva os demais. Enquanto isso, em algum lugar em um dirigível, o diretor toma uma bebida com seu amigo Mance e pergunta sobre os alunos da época do último Rei Dragão. Ele então diz que, em vez de soldados, desta vez, deseja formar gênios que possam conduzir a humanidade a uma nova era de paz, sem a ameaça de dragões, e, para isso, está disposto a treinar Ming-Fei pessoalmente. Depois disso, ele pergunta sobre uma missão secreta que eles estão prestes a iniciar e seu dirigível continua avançando em direção ao destino. De volta à faculdade, o professor Good vem buscar Ming-Fei e o leva para seu exame de terceiro. Todos vão para sua sala e o professor diz que, antes do exame oficial, ele quer testar algo e mostra a ele uma caixa de música que contém a gravação do Imperador Dragão Negro. Nela, ele explica que todas as pessoas com linhagem de dragão são de seus súditos e que, quando ele soltava esse rugido, todos os dragões sob seu comando se curvavam e se ajoelhavam em direção ao seu trono. Esse também é o primeiro passo para aprender a linguagem espiritual e faz com que humanos com linhagem de dragão tenham alucinações. Ele toca a gravação e pergunta a Ming-Fei se ele viu algo, e Ming-Fei diz que apenas se sentiu sonolento e nada em particular. Ao ouvir isso, o professor começa a se perguntar como isso poderia acontecer, dado seu sangue de grau S, e então sai correndo em direção à biblioteca em pânico e chama o professor Men para lá também. Na biblioteca, eles estudam os antigos registros e deduzem que Ming-Fei pode ser alguém do nível do Imperador e pode ter a linhagem do Dragão Branco. Isso complica as coisas, mas Good diz que quer manter isso em segredo, para que seu aluno não acabe em um laboratório. No dia seguinte, todos os novos alunos fazem o exame 3Z, e Ming-Fei simplesmente consegue passar colando as respostas que obteve de Finger Senpai. Ele também tem um sonho sobre um garoto que se apresenta como seu irmão Minx, e Ming-Fei acaba dormindo por 2 horas em seu exame de 3 horas. Que cara! Mais tarde naquela noite, Ming-Fei ouve um sino e tem um sonho sobre Minx novamente, onde o garoto lhe diz que este é o sino da morte e significa que alguém está prestes a morrer e que ele vai se meter em problemas, mas também pode ser uma oportunidade e pede a ele um benefício. Ming-Fei se lembra de como não encontrou no telhado e diz que quer a habilidade de ter seu mapa aberto para que possa ver a localização e o layout de tudo no mundo. Minx concede isso usando um feitiço, e Ming-Fei acorda de verdade com Finger chamando por ele, dizendo que o alarme de emergência disparou. Todos eles saem correndo e notam que todos os alunos com nota A ou superior devem se reunir no salão de reuniões, onde os professores lhes dizem que durante uma missão encontraram o palácio do Rei Dragão de Bronze, e 2 de seus membros do conselho estão presos lá embaixo, já que o palácio está mudando continuamente, dificultando a fuga. Eles mostram algumas fotos de montaria de dragão que encontraram no palácio e pedem que tentem decifrá-las na esperança de que mostrem uma saída de lá. Faltam apenas 20 minutos e eles estão buscando a ajuda de todo mundo. E com isso, todos os estudantes começam a tentar resolver o código. Enquanto isso, Ming-Fei olha ao redor como um bobo e apenas observa como todos os outros estão se esforçando ao máximo. Sendo seu primeiro dia nesse novo mundo, ele não sabe de nada.
Ele nota uma das novas alunas que também está se esforçando e começa a se sentir ainda pior consigo mesmo. Justo então, ele se motiva e se lembra do mapa aberto que tem e o usa para encontrar a chave para sair do palácio e a envia. Com isso, eles conseguem enviar para as pessoas no palácio e encontrar uma saída para eles. Mas acaba que eles não têm oxigênio suficiente para chegar à costa. Esses dois membros são as mesmas pessoas que entrevistaram Minfei para a faculdade e eles se amam. Eles se esforçam ao máximo para chegar à superfície e entregar o casulo que conseguiram recuperar do palácio. Mas, no caminho, eles são atacados por um dos servos do Rei Dragão, um dragão do mar, que acaba matando ambos, mas não antes de conseguirem entregar o casulo aos superiores na nave aérea. O dragão do mar começa a persegui-los para recuperar o casulo, mas Mansé revida com toda a força para vingar seus parceiros mortos. A perseguição se torna longa, onde o dragão do mar continua a enganá-los e consegue matar o secretário de Mansé também. Em sua dor, Mansé atira de volta na besta com sua metralhadora, mas tudo é em vão. A nave aérea começa a perder potência também, e parece que será o fim para todos eles. Mas então, Mansé percebe que estão perto da represa e ordena que a nave vá direto para ela, fazendo o dragão do mar segui-los e matá-lo esmagando entre os portões da represa. O plano acaba sendo um sucesso, mas não antes que o dragão consiga cravar um de seus dentes no estômago de Mansé. Mais tarde, o diretor anuncia que a missão foi um sucesso e eles conseguem obter escritos e artefatos importantes sobre dragões graças à ajuda de Minfei e dos outros alunos. Depois disso, o sino da faculdade toca, indicando a morte de alguns de seus membros. Ao saírem do salão, Zihang agradece a Minfei por sua contribuição e o convida a se juntar à sociedade Lionheart como seu sucessor. Mas Minfei recusa, dizendo que não pode assumir uma posição assim. De volta à aeronave, o diretor sai e se senta com seu amigo que está morrendo. Ele faz um relatório sobre a missão e pede para que ele mantenha a informação sobre a perda em segredo dos alunos, apenas dizendo a eles para aguardarem o próximo desafio. Além disso, pede que ele verifique sua filha adotiva, Nano, para garantir que ela esteja segura. Alguns dias depois, Minfei recebe um convite online de Nano para um baile em nome do Grêmio Estudantil. Minfei vai até lá acompanhado de Finger, que ele conta que o líder do Grêmio Estudantil, Caesar, será o herdeiro da família Finger, a famosa família Gattuso do Ocidente. Ele é bastante arrogante em seu discurso e isto parece ser sua maneira de convidá-lo para o Grêmio Estudantil, assim como Zihang fez anteriormente. Minfei diz que não tem intenção de se juntar, mas Finger o incentiva a ir porque haverá comida e bebida caras, então por que não, certo? Mais tarde naquela noite, eles vão para o salão de baile e descobrem que Nano é na verdade a noiva de Caesar e ele organizou essa festa para desejar a ela um feliz aniversário. Todos eles têm uma dança, e Finger agarra Minfei porque sabe que ele não conseguirá nenhuma garota de qualquer forma. Mas mais tarde, a nova aluna loira que Minfei estava observando há algum tempo se aproxima dele e o ajuda a fazer uma ótima dança, fazendo todos torcerem por eles. Assim que a apresentação termina, César convida formalmente Minfei a ficar ao seu lado, mas Minfei diz que precisa de tempo para pensar sobre isso e sai para procurar Nano, que havia se afastado mais cedo para respirar um pouco de ar fresco do lado de fora. Ela o convida para levá-la até o topo de uma colina e os dois partem. Enquanto isso, a faculdade entra em alerta máximo de segurança, pois 3 intrusos infiltram a instalação e parece que eles estão atrás do casulo que recuperaram do Palácio do Rei Dragão. César e Zihan reúnem seus grupos e se posicionam em locais estratégicos para capturar os intrusos, enquanto o restante do corpo docente e os alunos também são colocados em serviço. Eles conseguem rapidamente capturar 7 dos 3 intrusos, mas nenhum deles revela a identidade de seu líder, afirmando que nunca viram seu rosto. Com a maioria dos alunos de elite em missões, o diretor e o professor decidem solicitar ao pai dele, o Vigia da Noite, que desfaça o selo da linguagem espiritual para que possam usar seus poderes e proteger a faculdade. O pedido é aceito e, com isso, o inimigo também consegue usar sua linguagem espiritual para esconder sua presença de todos. 4 deles entram no lugar de César ao lado de seu líder para mantê-lo ocupado, enquanto uma garota loira é enviada para lidar com Zihang e um personagem cômico é encarregado da missão mais importante de recuperar o casulo. Tenho certeza de que não há nada de errado com essas atribuições de papéis, certo? O líder revela sua identidade como Mai, e ela é a irmã de Aki, uma das pessoas que morreu na última missão para recuperar o casulo do Palácio do Rei Dragão. Ela diz que isso não tem nada a ver com sua irmã e que estão lá apenas para cumprir sua missão conforme designado pelo empregador. César usa sua linguagem espiritual chamada Foice, que lhe permite detectar e reagir até mesmo aos menores movimentos em uma área ao seu redor. Com essa habilidade, ele consegue reduzir o número deles, e no final, apenas César e Mai ficam para se enfrentar. Mai tem a capacidade de ocultar sua presença e usar um movimento super rápido para desferir golpes precisos e matar o inimigo como uma assassina. É o completo oposto da habilidade de César, e seu confronto termina em um empate, quando César consegue bloquear todos os golpes dela, mas com dificuldade.
Por outro lado, Zihang é revelado como tendo uma das linhagens mais puras entre os alunos. Ao lado de Minfei e sua linguagem espiritual, está a habilidade chamada Chamas do Rei Dragão, uma habilidade de incendiar qualquer coisa ao seu redor e controlá-la. Acontece que a garota loira do lado inimigo também possui essa habilidade rara, e se torna um confronto igual de chamas. Enquanto isso, o cara que faz alívio pômico consegue chegar à câmara subterrânea onde a IA reside. Graças a informações dela, ele consegue alcançar a instalação de pesquisa subterrânea onde o casulo é mantido. Mas, no caminho, ele acidentalmente perde seu telefone e também abre uma porta trancada que supostamente estava lá desde 1912. No final, ele se esgueira para dentro da instalação e vê o diretor mostrando o casulo aos pesquisadores presentes, e todos notam que há uma rachadura no casulo. E, a partir do relatório da tomografia computadorizada, eles descobrem que foi formado devido ao processo de eclosão. Em vez de um acidente, como presumiram, os cientistas tentam dissecar o casulo para ver se há algo vivo dentro. Mas o diretor os ameaça e diz para saírem, pois não podem arriscar soltar um dragão na faculdade. Enquanto o diretor os acompanha para fora, o cara do alívio cômico se esgueira para dentro e tira fotos do casulo, decidindo quebrar a cápsula e levar consigo por causa dos 5 milhões de dólares em dinheiro que receberá como recompensa. Mas, no final, ele perde a coragem devido às ilusões que sente por estar muito perto do casulo e decide voltar de mãos vazias. Mas, para a surpresa de todos, uma figura sombria entra logo após ele, quebra o selo e alimenta o casulo com um pouco de seu sangue para soltar o dragão. Rei Constantino. De volta ao colégio, a luta entre César e Mai termina em empate quando uma explosão massiva os empurra para longe e deixa a área sem eletricidade. Eles se aproximam para ver o que causou isso e encontram pegadas queimadas no chão, indicando que pode ter sido obra de Zihang e da outra garota. Enquanto tudo isso acontece, nosso amigo Minfei está aproveitando um passeio morro acima com sua amiga atraente Nano. No caminho, ele recebe uma visão de Mings, que lhe diz que pode ajudá-lo a conquistar o coração de Nano se ele quiser, e depois o incentiva a parar de ser tão medroso e a seguir seu conselho anterior, trazendo um presente para o aniversário dela. Ele decide dar flores, e Mings diz que fará isso acontecer mais tarde. Eles se sentam com os pés na grama no topo da colina e Mings lhe diz que quer que ele se junte ao Grêmio Estudantil para que ele possa ser seu irmãozinho e ela o protegerá. Minfei pensa sobre isso e pergunta a ela sobre César, e ela lhe diz que foi um casamento político e que, no final, ela é sua própria pessoa. Ele lhe conta que sabe sobre as mortes de Aki e dos outros caras, e que eles eram próximos dela. Ela diz que não foram apenas eles, e que seu mentor, Mance, também morreu, mas ele manteve isso em segredo dos alunos e desejou que fosse apenas sussurrado para ela, para que não reduzisse a moral dos outros. Ela diz que no final todos vão morrer, mas vem aqui de vez em quando para ver se consegue ver as estrelas. Mas esta noite está nublado. Minfei se sente triste por ela e decide usar a palavra-chave que Mins lhe contou. De repente, as luzes do carro se acendem, a música começa a tocar e fogos de artifício explodem no céu em forma de flores, com uma mensagem entre as nuvens que diz "Feliz aniversário, Nano", escrita de uma maneira que apenas sua mãe sabia. Isso a faz chorar e Minfei percebe que ela sente falta de sua mãe falecida e é por isso que ela se sentiu solidária com ele mais cedo, quando se conheceram pela primeira vez, porque ele também estava chorando por seus pais. Ele a olha e diz que a partir de agora ele é seu irmão mais novo e vai se juntar ao Grêmio Estudantil. Depois disso, os dois entram de volta no carro e começam a dirigir em direção à faculdade. E Nano finalmente recebe alguns sinais e a mensagem de Caesar, dizendo que a faculdade está sob ataque. Minfei começa a entrar em pânico com isso, mas Nano lhe diz que a faculdade deve estar bem e que provavelmente, quando eles voltarem, a luta já terá terminado. Enquanto isso, Zihang e a garota loira estão lutando em um impasse com seus poderes de fogo. E parece que a garota está em vantagem, mas ela não quer matar o rapaz e está apenas lá para atrasá-lo. Por outro lado, o cara do alívio cômico sai de moto e tenta sair da faculdade, mas de repente é atingido pelo carro de Minfei por trás. Ele faz de Minfei um refém, e eles se encontram cara a cara. E acaba que o cara é na verdade o amigo de Minfei no League of Legends, Tyler, e seu nome verdadeiro é Tang. Todos pensávamos que era Tyler 1, mas ele acabou sendo Tyler 1. Eles se reconhecem e começam a ficar bem próximos, mas então ele pede a ajuda de Minfei e permite que o levem como refém. Nesse momento, eles ouvem algo caindo atrás deles e começa a ficar muito quente por algum motivo. Eles se viram e descobrem que é um garoto coberto de chamas que parece estar andando como um zumbi de The Walking Dead em direção a eles, perguntando por seu irmão. Todos fogem dele e os alunos começam a atirar, apenas para ver suas balas derreterem antes de atingir o garoto. Os professores deduzem que o menino é na verdade um rei dragão que saiu do casulo e ele é o rei dragão do fogo e bronze, capaz de manipular fogo e bronze ao seu redor, tornando as balas inúteis. O garoto continua avançando em busca de seu irmão, enquanto Minfei e os outros se escondem atrás de um pilar e eventualmente se encontram com César, Mai e Finger. Todos têm a intuição de que o garoto está atrás de Minfei e se escondem dentro de uma piscina para manter o garoto do fogo afastado, enquanto César e Mai ficam do lado de fora para enfrentá-lo e depois se retiram após obter algumas informações sobre suas fraquezas.
Enquanto tudo isso acontece, o contratante de Mai a chama e diz que o garoto é na verdade o Rei Dragão Constantino e que ele está em um estado instável no momento e em breve seu corpo se desintegrará, resultando em uma tempestade forte o suficiente para fazer as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki parecerem fogos de artifício. Para isso, ela sugere que usem as balas de borracha que utilizam para os treinos na faculdade, pois não contêm metal e, embora não machuquem o garoto, se atirarem o suficiente, podem conseguir nocauteá-lo. Todos recebem essa informação e começam a atirar no garoto com as balas de borracha, enquanto Ming-Fei e os outros se escondem como covardes dentro da piscina. Enquanto estão lá, Ming-Fei sente que o garoto vai se aproximar. Então, ele avisa os outros dois e todos prendem a respiração e se escondem debaixo d'água. Ming-Fei segura a respiração por um tempo, mas depois emerge apenas para se encontrar em outro mundo. Ele pensa sobre isso por um momento, mas então diz que deve ser um daqueles sonhos em que encontra Mins e começa a chamá-lo. Ele sai da piscina e caminha por um vale, onde encontra um menino e pergunta o que era aquele lugar. O garoto se vira e, para sua surpresa, é Constantine, que diz ter a sensação de que já se encontraram antes em algum lugar. Constantine começa a cheirá-lo como um maníaco e, nesse momento, Minx chega, dá um chute nele e diz para ele encontrar outra pessoa para chamar de irmão. Nesse instante, Min-Fei acorda e descobre que Constantine estava realmente lá e Finger e Tang não estão mais na piscina. Em breve, o diretor entra e diz a Min-Fei para acompanhá-lo. Ele o leva a uma torre alta e lhe entrega uma arma e uma bala especial para matar dragões. Ele diz que quer que Min-Fei use essa bala para matar o dragão, pois apenas ele pode fazer isso graças à sua linhagem de alto grau, e qualquer outra pessoa desmoronaria sob sua habilidade. Depois disso, ele afirma que irá abrir um caminho para que Min-Fei possa matar Constantine. Enquanto isso, Constantine está sendo bombardeado com balas de borracha enquanto está no topo de uma torre e olha para baixo para ver Tang e Finger, e descobre que, na verdade, estava atrás de Tang e não de Min-Fei. Ele começa a perder o controle sobre seus poderes e se transforma em sua verdadeira forma de dragão. Mas então, o diretor intervém e usa sua técnica especial Tempo Zero para desacelerar tudo ao seu redor e abre uma ferida para Min-Fei mirar e acabar com a batalha. Min-Fei faz o disparo com a ajuda de Minx e anula os poderes do dragão. Depois disso, o diretor ordena que todos troquem para balas reais para perfurar o lagarto cheio de buracos. Constantine desce rapidamente e se coloca na frente de Tang, bloqueando todas as balas para ele e o chama de irmão até o fim. Tang não sabe o que está dizendo e começa a correr para a floresta. Mas, no caminho, começa a ter visões de sua vida anterior e finalmente percebe que, na verdade, é o Rei Dragão do Fogo e do Bronze. Norton e Constantine eram seu irmão mais novo. Tendo visto seu irmão morrer na sua frente, ele volta para o palácio subaquático e começa a recuperar sua força, despertando também seu servo Dragão do Mar. Por outro lado, o principal tem uma reunião com o Vigia Noturno e revela que a razão pela qual não conseguem realmente matar dragões é porque eles criam esses casulos antes de morrer, com todo o seu DNA, e eventualmente isso choca em um novo Rei Dragão. É por isso que, para garantir que realmente acabem com um Rei Dragão, precisam fazê-los ficar furiosos e prontos para lutar. Quando não criaram esse casulo, e como isso requer tempo para amadurecer, este é o momento perfeito para matar Norton, pois ele acaba de despertar e ainda não recuperou toda a sua força. Com isso em mente, eles planejam um ataque ao palácio para matá-lo e formam uma equipe composta por César, Nano, Min-Fei e o novo aluno loiro de antes. A princípio, Min-Fei é totalmente contra, mas com um pouco de incentivo de Nano e dos outros, ele finalmente aceita a missão e começa a treinar com todos os demais para garantir que esteja pronto. Depois que seu mini arco de treinamento termina, ele embarca na nave aérea e todos vão ao Palácio do Rei Dragão, onde Nano e Min-Fei são escolhidos para descer e explorar a área e confirmar a presença do Rei Dragão, que deveria estar hibernando devido ao seu despertar imaturo. Com isso em mente, eles planejam um ataque ao palácio e formam uma equipe composta por César, Nano, Min-Fei e o novo aluno loiro de antes. A princípio, Min-Fei é totalmente contra, mas com um pouco de incentivo de Nano e dos outros, ele finalmente aceita a missão e começa a treinar com todos os demais para garantir que esteja pronto. Depois que seu mini arco de treinamento termina, ele embarca na nave aérea e todos vão ao Palácio do Rei Dragão, onde Nano e Min-Fei são escolhidos para descer e explorar a área, que deveria estar hibernando devido ao seu despertar imaturo. Eles descem e seguem o mesmo caminho que Ikki e sua parceira Yu fizeram antes. Eventualmente, chegam à Câmara do Rei Dragão e pesquisam o local e, com algumas técnicas psicológicas, conseguem confirmar que aquele era de fato o quarto do Rei Dragão, onde ele costumava viver com seu irmão mais novo, Constantino. Depois disso, eles pegam algumas coisas para pesquisar e começam a voltar à superfície. Mas, enquanto fazem isso, a cidade começa a mudar, assim como aconteceu na época de Ikki e Yu, e se torna uma corrida contra o tempo e armadilhas para conseguir sair. No caminho, eles encontram o corpo de Yu segurando um livro enorme também e o recuperam, conseguindo finalmente sair. Após ter destruído o equipamento de natação de Min-Fei, Nan-O lhe dá seu equipamento e diz que pode subir o restante do caminho sozinha, e ambos começam a nadar para cima. Enquanto isso, a aeronave é atacada pelo Dragão do Mar, que destrói um dos motores. César assume o controle e ordena que eles fujam, mas o Dragão do Mar continua os perseguindo e os leva em direção a um penhasco, onde Norton está em cima. Norton salta e monta no Dragão do Mar, então usa seus poderes para se combinar com ele e se tornar um Pokémon enorme. Vamos chamá-lo de Tangmon.
Tangmon começa a perseguir a nave aérea para derrubá-los, enquanto Caesar decide reagir. Quando descobre que Zihang também está lá, graças à sua habilidade com a foice, ele elabora um plano para distrair Tangmon em um combate 1 a 1 e, em seguida, atacar com um poderoso golpe de Zihang. Quando suas habilidades colidirem, isso causará uma explosão massiva, ofuscando qualquer um que a observe. Mas, nesse momento, eles lançarão um míssil especial contra o corpo real de Norton e o destruirão assim de uma só vez. Eles jogam uma cápsula de resgate para Min Fei e Nano e começam a lutar contra os Pokémon à sua frente. Caesar coloca uma venda e ativa sua habilidade para mirar no dragão. Tangmon desvia todas as balas, como se fosse um personagem de algum opus chinês, mas tudo faz parte do plano de Caesar, que eventualmente libera sua técnica para revelar Zihang, que ataca Norton de cima com suas chamas reais. Norton responde disparando um ataque semelhante, e, como previsto, a explosão cega a todos, exceto Caesar, que estava com a venda, e ele ordena à garota loira que lance o míssil a seu comando. O míssil atinge o corpo real de Norton e envia a fusão para as profundezas do oceano, marcando sua vitória. Enquanto isso, Min Fei e Nano encontram a cápsula de fuga, e Nano empurra Min Fei para dentro e tranca a porta. Min Fei se pergunta o que está fazendo, mas nesse momento, o Tangmon, afundando, perfura seu peito com uma de suas picadas e a faz se juntar à gangue dos Donuts mortas. Ao olhar para sua única chance de perder a virgindade bem na sua frente, Min Fei começa a fazer birra e fica meio louco. Isso faz entrar no reino interior, onde conhece Minx, que se oferece para ajudá-lo a derrotar o Rei Dragão e salvar sua potencial esposa. Min Fei se interessa por suas palavras, mas se sente realmente irritado consigo mesmo por ser esse pedaço inútil de fracasso. Ele sempre deixa os outros salvá-lo e não consegue fazer nada para ajudar os outros em troca, mas então, com a ajuda de Minx, ele usa o mais poderoso Opus Jutsu da história do Dota Talk no Jutsu. Ele usa o famoso Talk no Jutsu em si mesmo e cura sua depressão, algo que nenhum de vocês assistindo conseguiu curar até agora. Com isso resolvido, Minx lhe diz que pode fazer um pacto demoníaco com ele, onde concederá 4 de seus desejos e permitirá que ele salve Nano e derrote o Rei Dragão em troca do direito de possuir sua vida e corpo se ele algum dia afirmar se sentir solitário e uma parte de sua própria vida. Min Fei aceita os termos e Minx usa seu poder para lhe dar muitas habilidades opus, como usar todos os tipos de linguagens espirituais e alguns aumentos de status. Ele também lhe fala sobre o livro que está segurando, que recebeu de Yu, e diz que na verdade é o recipiente para 7 armas conhecidas como 7 pecados capitais, que foram ironicamente criadas pelo próprio Norton há muito tempo para matar humanos. Com tudo em ordem, Min Fei sai da cápsula de escape e resgata Nano. Ele pode respirar debaixo d'água agora, graças às suas novas habilidades, e cura a ferida de Nano, destruindo o espinho que estava saindo de seu estômago. Ele a coloca na cápsula de escape e a envia de volta para cima, então enfrenta Norton, que está pronto para devorá-lo como comida de peixe. Min Fei usa o bloqueio espiritual para selar suas técnicas, e em seguida libera os 7 pecados capitais para lutar contra o enorme Pokémon. A batalha deles continua por bastante tempo enquanto trocam golpes e ataques, e eventualmente Norton o reconhece como um igual e decide agir com astúcia, escondendo-se. Ele planeja atacá-lo das sombras e derrubá-lo, mas Min Fei usa a foice para localizar sua posição e consegue contra-atacar, ficando cara a cara com seu corpo verdadeiro. Quando olha para seu rosto, percebe que na verdade é seu amigo Tyler Tang e fica muito triste. Ele não consegue se forçar a desferir o golpe final, mas deixa Norton segurá-lo pelo pescoço. Minx diz que sempre foi um mole e toma controle de seu corpo, esfaqueando Norton com um dos 7 pecados capitais, deixando-o afundar até sua destruição. De volta à superfície, César e os outros resgatam Nano e lhe dão os primeiros socorros e tratamento médico. A garota de cabelo loiro, Zero, encontra Min Fei flutuando na superfície do oceano também e desce para resgatá-lo, trazendo-o para cima do dirigível. Enquanto isso, Norton decide usar seu último suspiro para lançar um ataque final, mas Mai o derruba com a bala matadora de dragões, conforme seu papel nesta missão, e assim, o capítulo de Norton chega ao fim. Depois que tudo é dito e feito, o diretor chama Min Fei e tem uma reunião com ele. No caminho de volta para a faculdade, ele explica quem era Tang e revela como os Reis Dragão formam esse casulo com seu DNA para criar novos corpos nos quais renascer. Tang era o corpo revivido de Norton, e quando viu seu irmão morrer na sua frente, suas verdadeiras memórias começaram a voltar, e ele foi revivido como Norton. Min Fei ouve tudo isso, mas ainda se sente triste por seu único amigo online e apenas acena com a cabeça, implicando que entende. O diretor diz para ele não se sentir mal por tê-lo matado e que ele salvou milhões, se não bilhões de vidas, e então pede que mantenha tudo isso em segredo, pois não sabem como Norton realmente morreu. Ele diz que o plano de César era incrível, mas não deveria ter sido suficiente para derrubar Norton, e, de alguma forma, Nan também voltou à vida. Ele tem certeza de que há algo que ele está escondendo deles também, e Min Fei se lembra de seu contrato com Minx e diz que entende e agradece por não questioná-lo mais. Depois disso, o diretor lhe entrega uma carta e diz que a receberam de um endereço desconhecido e que é destinada a ele.
Ao abri-la, descobre que é de sua mãe, que expressa sua tristeza por não estar presente para ele e como está orgulhosa dele, além de que ela e seu pai desejam visitá-lo quando ele se formar na faculdade. Min-Fei começa a chorar e em seguida se despede. Mais tarde, Min-Fei retorna à faculdade e conversa com Finger, começando a reclamar dele, postando notícias e artigos sarcásticos sobre ele no site da faculdade. Nesse momento, eles ouvem uma batida na porta e a abrem para encontrar César vestido de cozinheiro pedindo um pouco de açúcar. Finger lhe dá um pouco e revela que César e Seheng se mudaram para os dormitórios, junto com Nano e o vice-presidente da sociedade Lionheart. Nano aparece e dá a Min-Fei um chocolate, dizendo que estão fazendo mais no quarto. Finger imediatamente sai correndo e começa a pegar todo o chocolate como o solitário que é, e Nano pergunta a Min-Fei se ele vai se juntar a eles para o jantar. Min-Fei diz que tem outros planos, e então volta para dentro. E nesse momento recebe uma correspondência de alguém. Ele abre o pacote e encontra um smartphone dentro, se perguntando se está tendo algum tipo de déjà vu. Ele liga o aparelho e encontra uma mensagem. Ao abri-la, descobre que foi enviada por Mings, confirmando o acordo e o contrato que fizeram, e aceita o preço de 1/4 de sua vida pelos poderes que ele lhe concedeu na última luta contra Norton e para salvar Nano. Além disso, ele diz para Min-Fei manter o telefone em segurança, pois ele irá até ele se algum dia precisar de ajuda. Min-Fei diz que só precisa não usar os desejos, e então poderá viver ao lado de seus amigos por toda a vida, decidindo aproveitar ao máximo sua vida universitária. Enquanto isso, no escritório do diretor, vemos que ele tem uma foto de Min-Fei e Ming-Ze e parece saber quem eles realmente são. Obrigado por assistir! Se você gostou disso e quer ver mais, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal com as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo futuro. E até a próxima, pessoal! Cuidem-se e se inscrevam!